Seja bem-vindo a mais um vídeo do Evangelho Eficaz. Antes de continuar, deixa um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Marcos começa o seu registro aqui no capítulo 13, nos versos 1 e 2, dizendo que quando Jesus estava saindo do templo, naquele final de dia, voltando no caminho de volta para casa, um dos seus discípulos chamou a atenção dele para o templo, e dizendo assim: mestre, veja que pedras bonitas, que construções. E de fato, o rei Herodes estava reformando o templo, tinha mandado vir de fora de Israel pedras importadas, pedras bonitas, brancas, e ele estava embelezando o templo, enriquecendo o templo, de forma que ele estava ficando quase tão bonito como na época de Salomão. E era realmente uma obra maravilhosa, embora custasse caro para os judeus, porque eles pagavam o imposto do templo. Cada judeu tinha que pagar para poder fazer a reforma daquele templo. E aí os discípulos estavam impressionados e chamaram a atenção de Jesus, dizendo assim: mestre, veja que construção bonita. Por que eles fizeram isso? Porque Jesus tinha dito durante a semana, e nós vimos isso nas devocionais anteriores, que Deus ia mandar exércitos inimigos contra Jerusalém, que destruiriam tudo, porque Jerusalém não creu nele, não creu em Jesus como sendo o Messias. E os discípulos entenderam que algum tipo de juízo, algum tipo de castigo estava para chegar sobre a cidade, mas para eles aquilo era alguma coisa inacreditável, porque o templo foi Deus que mandou construir. O templo era o local da presença de Deus. E como assim que Deus ia derrubar o templo? Como assim que Jerusalém ia ser destruída? Então, no fim daquele dia, eles, saindo do templo, chamaram Jesus e disseram: mestre, olha que coisa linda esse templo. É como se eles dissessem assim: o senhor tem certeza mesmo de que isso tudo vai ser destruído, que Deus vai derrubar tudo isso? E a resposta de Jesus, aquela resposta conhecida que está no verso 2, Jesus disse: você está vendo essas pedras? Não ficará pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. Jesus confirmou o que ele tinha dito. Ele disse que todas aquelas pedras bonitas que faziam parte do templo, das suas cercanias e das suas divisões, tudo aquilo haveria de ser derrubado. Não ia ficar uma pedra em cima da outra, tudo haveria de cair. Naturalmente, a resposta de Jesus deixou os discípulos bastante preocupados. Tanto é que quando eles subiram para o Monte das Oliveiras, Marcos nos diz aqui, nos versos 3 e 4, 4 deles, representando os outros, se aproximaram de Jesus. Eram os discípulos mais chegados. Era Pedro, Tiago, João e André. E eles perguntaram a Jesus em particular: mestre, tá bom, já que isso vai acontecer, dá uma dica para nós. Diz quando isso vai acontecer. E que sinal vai aparecer de que isso tudo está para se cumprir? Para a gente se preparar, para não ser apanhado de surpresa. Os evangelhos de Mateus e Lucas acrescentam que eles também perguntaram: qual será o sinal da tua vinda? Já que o Senhor está falando que o Senhor vai voltar em glória, que o Senhor vai ressuscitar, qual vai ser o sinal da tua vinda e o sinal do fim do mundo? Porque na escatologia judaica, a chegada do Messias era associada com o fim da história desse mundo como nós o conhecemos. Então, na cabeça dos discípulos estava tudo misturado, A destruição do templo, a destruição de Jerusalém, a vinda de Cristo em glória e o fim do mundo. E eles queriam exatamente saber quando é que isso ia acontecer, ou pelo menos que sinais indicariam que isso estava próximo para que eles pudessem se preparar. A resposta de Jesus é aquilo que nós chamamos de o seu sermão escatológico. A palavra escatológico, a palavra grega, tem duas composições: skatos, que significa último, e logos, logia, o estudo. Então, o estudo das últimas coisas. Ou então, aquilo que se refere às últimas coisas. O sermão escatológico de Jesus, portanto, é sobre isso, sobre o futuro, que haverá de acontecer. E ele é chamado assim porque nele Jesus responde à pergunta dos discípulos: o que haveria de acontecer, que sinais haveriam de acontecer, que indicariam a proximidade do fim e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Uma das melhores maneiras de entender a estrutura do que Jesus vai dizer aqui é comparar ou fazer uma analogia que é sugerida pelo próprio Jesus à gravidez e ao nascimento de uma criança. Eu acompanhei o nascimento dos nossos quatro filhos. Então, a Minka estava grávida e a gente ficava esperando o momento em que ela haveria de dar à luz, 9 meses, podia ser a qualquer momento. E aí começavam as contrações, ela começava a sentir contrações. Eu me lembro marcando direitinho lá no cronômetro
para ver o espaçamento entre as contrações, porque quanto mais curtinhas fossem, ou seja, quanto menos tempo entre uma e outra, indicava que o parto estava próximo. E aí estava na hora de correr para a maternidade, e ela já estava com as dores de parto, né? Começava a sentir as dores de parto, as contrações. E, finalmente, essas contrações iam se acentuando, né? Iam ficando cada vez piores, até que, finalmente, chegava a hora do parto, quando as dores eram insuportáveis, né? As dores eram muito intensas. E esse grande sofrimento era aliviado com o nascimento da criança. Então, essa figura, né, bem conhecida, ela serve de base para a estrutura do chamado sermão escatológico. Jesus vai respondendo à pergunta dos discípulos, o que é que vai acontecer e como é que a gente pode saber. Jesus primeiro vai falar de um período que ele chama de o princípio das dores, que é análogo às primeiras contrações da mulher que está para dar à luz. E nesse período de princípio das dores, uma série de coisas vão acontecer para mostrar que não somente o fim está próximo, não é? Mas especialmente de que ele haverá de acontecer. Em seguida, o próximo período é o período que Jesus chama de a grande tribulação, que corresponde na analogia àquele momento de dar à luz, quando a mulher grávida se prepara para dar à luz e quando então as dores são muito mais intensas. Depois, o terceiro período é a vinda do Filho do Homem, que corresponde ao nascimento da criança. São, portanto, 3 períodos que ilustram, estruturam a resposta de Jesus nesse sermão escatológico que nós temos em Marcos capítulo 3. E no final, o Senhor Jesus encoraja os seus discípulos contando 2 parábolas para que eles permaneçam firmes e adverte a respeito do tempo, do dia, da hora em que isso vai acontecer. Então nós vamos entrar, começando agora pelo período que Jesus chama de o princípio das dores. O Senhor Jesus Cristo disse que esse período seria marcado, em primeiro lugar, pelo surgimento de falsos profetas. Ele diz, a partir do verso 5, tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome. Jesus profetizou que se levantariam mestres usando o nome dele, se passando por ele, e diz Jesus aqui, e enganarão a muitos. Então, o primeiro sinal que Jesus deu para eles era o aparecimento de falsos mestres e falsos profetas falando no nome de Jesus. Depois, no verso 7, Jesus disse, vocês vão ouvir falar de guerras e de rumores de guerras. Ou seja, uma nação vai se levantar contra outra, um país contra outro, haverá tensões entre as nações e guerra violenta mesmo. E isso tudo vocês não devem se assustar. Isso não deve assustar vocês, porque Jesus disse aqui, é necessário que isso aconteça. Por que é necessário? Para mostrar que o homem não resolve os seus problemas, para mostrar a violência da humanidade, como o pecado está enraizado em nós e como somente realmente a vinda de Cristo pode resolver todos esses problemas. Então, falsos profetas, guerras, nação contra nação, está aí também no verso 8, e também no verso 8 Jesus diz, e haverá terremotos em vários lugares e também fomes. E Lucas acrescenta epidemias, ou seja, catástrofes naturais como terremotos, epidemias, essa pandemia que nós estamos vivendo, e fomes, e tsunamis, e grandes tempestades, ciclones, ou seja, as contorções de um mundo em agonia, esperando o seu Redentor e o seu Salvador. Jesus disse, então, respondendo à pergunta, olha, vão surgir falsos profetas, vai ter muitas guerras e muitos desastres naturais. Jesus profetizou todas estas coisas, mas ele disse aos discípulos, é necessário que isso aconteça, ou seja, não tem como evitar, essas coisas vão acontecer. Mas, ele diz, não se assuste, porque ainda não é o fim, ainda não é o fim do mundo ainda não será, essas coisas são sinais. E ele diz aqui, isso é somente o princípio das dores. Lembra da analogia com a mulher grávida? Então, estas coisas são apenas o princípio dos sofrimentos que haverão de vir. O quarto sinal que Jesus dá, exatamente, deixa eu contar direitinho, né? Ele falou do falso profeta, de guerras e rumores de guerras, desastres naturais, sim. Agora, o quarto sinal que Jesus diz é que eles haveriam de ser perseguidos, eles seriam presos, seriam açoitados, levados diante dos tribunais por causa do nome dele, porque eles se declaravam cristãos. E isso era necessário para servir de testemunho, porque seria dessa maneira
que o evangelho chegaria aos juízes, aos governadores, aos imperadores. Eles acabariam ouvindo falar de Jesus através da prisão e da tortura dos seus próprios seguidores. E Jesus disse que antes disso, e aqui vem o quinto sinal que ele deu, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Então, seguindo, falsos profetas, guerras, desastres naturais, perseguição contra os cristãos e a pregação do evangelho a todas as nações. São estes sinais, alguns sinais, tem mais, são os primeiros sinais que Jesus está dizendo, que vão marcar esse período que ele chama de princípio das dores. E nesse período haverá essa contradição, a igreja perseguida, mas a igreja evangelizando. E quanto mais a igreja perseguida, mais ela se levanta, mais ela se multiplica. O sangue dos mártires é a sementeira da igreja, já dizia Tertuliano no início da era pós-apostólica. E Jesus disse, continuando ainda com os sinais, de que eles seriam traídos, inclusive pelos próprios irmãos. Aqui no verso 12, um irmão entregará à morte, outro irmão vai ter filhos que se levantam contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês. Este é o sinal característico que Jesus coloca aqui, desse período que ele chama de período do princípio das dores. É que os seus discípulos haveriam de sofrer o ódio de todas as nações. Perseguição, inclusive, dentro da família. A generalização da hostilidade contra aqueles que professassem o nome de Jesus. Mas note o que Jesus diz aqui. Não tenham medo, não se assuste. É necessário que isso aconteça. Ainda não é o fim, isso é só o princípio das dores. Gente, é esse período que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos exatamente vivendo esse período que Jesus chamou do princípio das dores. E esse é o período que se estende entre a primeira vinda de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, subida aos céus, descida do Espírito Santo, até a sua segunda vinda. Nós estamos vivendo esse período aqui entre as duas vindas de Cristo Jesus. E esse período é marcado por falsos profetas, guerras e rumores de guerras, catástrofes naturais, epidemia, fome, peste, tsunami, perseguição contra os cristãos, pregação do evangelho para o mundo todo, ódio generalizado contra os cristãos. É exatamente isso que vem acontecendo há 2000 anos. Quando Jesus disse essas coisas, elas pareceriam um delírio. Quem poderia imaginar? Jesus estava cercado, era acompanhado por um grupo de 12 pessoas. Um deles haveria de trair, mais um haveria de negar, os outros 10 fugiriam quando ele fosse preso. Quem poderia prever que as palavras de Jesus estavam corretas, que os seus discípulos iriam se multiplicar pelo mundo, que o cristianismo ia se tornar uma religião mundial, a ponto de provocar hostilidade dos governantes, das autoridades? Quem poderia prever isso? A não ser Jesus, porque ele é o Filho de Deus e ele conhecia o futuro e sabia todas as coisas. Esse é o momento que nós estamos vivendo, esse é o período das dores. E aqui ficam as palavras de Jesus: não tema, não se assuste, ainda não é o fim, não faça alarme, porque ainda o fim não chegou. Esses sinais, eles foram dados, você percebe, não para mostrar proximidade, porque essas coisas vêm acontecendo há 2000 anos. Então, tivemos a pandemia agora, mas tivemos a peste negra, né? A peste espanhola, alguns séculos atrás. Então, o mundo sempre conheceu, durante esses 2000 anos, todas essas coisas que Jesus está falando. Porque estes sinais, eles tinham como objetivo, não que a gente pudesse marcar uma data no calendário, como infelizmente muitos tentaram fazer, mas para que a gente tivesse certeza de que as palavras de Jesus são verdadeiras. Porque se ele acertou tudo isso, ele também vai acertar quando ele diz: eu voltarei para julgar o mundo. E é isso que esses sinais significam e é para isso que estes sinais estão apontando. A próxima fase do sermão escatológico é aquilo que Jesus vai chamar de a grande tribulação. E aqui ele está falando de dois eventos ao mesmo tempo. Era muito comum os profetas do Antigo Testamento falarem de dois eventos espalhados ou separados historicamente por anos, por séculos, como se fosse um evento só. Então era comum isso. E Jesus, como profeta, está fazendo a mesma coisa. Ele está falando da invasão de Jerusalém, da queda de Jerusalém, destruição do templo e o período chamado de grande tribulação, quando o anticristo haverá de surgir. Então, isso vai acontecer, esse período de grande tribulação, quando terminar esse período do princípio das dores.
Então, Jesus nos diz aqui, a partir do verso 14 até o verso 23, ele alerta os seus discípulos, dizendo assim: quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então se surjam para os montes. Jesus está falando do anticristo, que havia sido profetizado por Daniel. E aqui o anticristo seria representado pelas tropas romanas, pelo exército romano que viria, como Jesus já tinha dito, viria contra Jerusalém e haveria de invadir a cidade e destruir o templo. Quando os discípulos vissem a chegada das tropas romanas, eles não deveriam ter qualquer esperança de que Jerusalém seria salva, porque era Deus que estava trazendo esses inimigos. Eles deveriam fugir para as montanhas. E aí, Jesus até disse, né, coitada das grávidas, né, das que tiverem crianças pequenas, porque vai ser difícil fugir numa situação daquela, né? Ele até disse: orem para que isso não aconteça no inverno, porque no inverno as estradas ficam mais difíceis de transitar, dificultando a fuga. E ele diz no verso 10, porque aqueles dias serão dias de grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Jesus estava falando do grande sofrimento que viria sobre os judeus, porque eles o rejeitaram, e de fato aconteceu. No ano 66, o general Tito, liderando as tropas romanas, cercou Jerusalém e, depois de 3 anos de cerco, derrubou as muralhas da cidade, entraram na cidade, mataram 500.000 de judeus, velhos, crianças e mulheres, destruíram o templo, saquearam o templo, queimaram o templo, não deixaram pedra sobre pedra. Foi uma grande tribulação, da qual não houve semelhante até aquele dia. Mas Jesus está falando de um período ainda futuro, um período ainda mais tenebroso, quando o anticristo haverá de se levantar e ele haverá de liderar uma grande perseguição contra a igreja. Jesus está falando desses 2 eventos. Está falando da destruição de Jerusalém, que aconteceria cerca de 40 anos depois que ele disse essas palavras. Está falando da grande tribulação, que já faz 2000 anos. A gente não sabe quando ela vai acontecer. O sofrimento vai ser tão intenso durante a grande tribulação, quando o anticristo vier, que o Senhor Jesus disse que Deus vai abreviar aqueles dias para que os eleitos possam suportar, com isso indicando que não tem arrebatamento antes da grande tribulação, que os eleitos estarão lá. Arrebatamento é no final, quando a gente vai encontrar com o Senhor Jesus. E aí vem a terceira fase do sermão de Jesus, correspondendo na analogia da mulher grávida ao nascimento, que está aí do verso 24 até o verso 27, quando Jesus diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, grande tribulação, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então o Senhor Jesus virá publicamente, em glória, em majestade, todo joelho se dobrará diante dele. Ele destruirá o anticristo, ele vai reunir a igreja, os mortos ressuscitarão, serão julgados. Uns ressuscitarão para a vida eterna, que são os eleitos, os salvos, os que creram em Jesus Cristo. Outros ressuscitarão para o horror eterno, serão lançados no lago de fogo e enxofre. É o dia do ajuste de contas, é o último dia da história da humanidade, como nós conhecemos, e então ele vai começar o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça. Você está seguindo aí a estrutura? Estamos vivendo o princípio das dores. Isso vai ficando cada vez pior e vai ficar tão grande que será chamada a grande tribulação, que coincide com o surgimento do anticristo, que vai perseguir a igreja, quase extinguir a igreja. Quando tudo parece perdido, naqueles dias verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e glória. Ele vai destruir o anticristo, ele vai castigar Satanás e os seus anjos, lançando no lago de fogo e enxofre, vai julgar a humanidade, os mortos serão ressurretos e nós entraremos finalmente no reino de paz, no paraíso restaurado. É isso tudo que Jesus está ensinando aos seus discípulos em resposta à pergunta: dize-nos que sinal haverá quando estas coisas forem acontecer. Jesus termina aqui esse sermão contando uma parábola com o objetivo de deixar os discípulos alerta. É a parábola da figueira. Ele diz no verso 28, vocês aprendam da figueira que quando as folhas brotam e os ramos se renovam, isso significa que o verão está chegando. Assim também vocês, quando virem acontecer estas coisas, saibam que está próximo
às portas. Ele está se referindo tanto à destruição de Jerusalém, quando os discípulos vissem a chegada dos exércitos, a chegada do general Tito, então a destruição estava próxima, né? Estava próxima, como também se referindo à vinda dele. Quando a gente vê o surgimento do anticristo, quando a gente vê o aumento da iniquidade, a perseguição da igreja, e todos esses sinais se intensificando, a gente sabe que isso tudo está às portas. E Jesus disse uma coisa que permanece um enigma: não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas a solução nos parece ser essa. Quando Jesus diz não passar essa geração sem que tudo aconteça, ele estava se referindo à destruição de Jerusalém. E ele falou essas palavras no ano 30, 33, destruição de Jerusalém no ano 70, 40 anos, é o tempo de uma geração. Então, muita gente que ouviu Jesus dizer isso, testemunhou a veracidade de suas palavras com a queda de Jerusalém. E também Jesus pode estar se referindo, geração aqui, no sentido não de um período de 40 anos, como normalmente é dito, mas se referir a essa geração desse período entre as duas vindas. Essa geração haveria de ver todas estas coisas. O que importa é que Jesus disse que, embora os céus e a terra vão passar, porque Deus vai fazer tudo novo, as palavras dele permanecerão para sempre. E é exatamente isso que tem acontecido. E Jesus termina o sermão com 2 avisos com respeito à vigilância, para que os discípulos ficassem alertas o tempo todo, para estarem prontos quando tudo isso acontecer. Primeiro, ele diz que ninguém sabe o dia ou a hora. No verso 32, a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. É claro que Jesus, no seu estado de humilhação, o Filho de Deus que se tornou carne e habitou entre nós, ali naquele momento ele não sabia que ele era verdadeiro homem, né? Então estava limitado nesse conhecimento. Mas agora que ele voltou aos céus e está sentado à direita de Deus, é claro que ele sabe o dia e a hora da sua vinda. Mas ele está dizendo isso para nós, que a gente não sabe, nem os anjos, exatamente para que a gente não fique marcando data e para que a gente não fique na antecipação indevida destas coisas. A gente deve viver como se cada dia fosse o dia da vinda do Senhor Jesus. Portanto, a gente tem que viver preparado. E é nesse sentido que Jesus conta mais uma parábola aqui a respeito da vigilância, do verso 33 a 36. Ele fala de um homem que se ausenta da sua terra e deixa os seus empregados com as suas obrigações e manda que vigiem, porque ninguém sabe a hora que ele vai retornar. E Jesus diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. E o que eu digo a vocês, eu digo a todos: vigiem. Queridos, aqui Jesus encerra o seu sermão escatológico. No próximo episódio, então, já começam os fatos relacionados com a sua traição por Judas, a sua prisão e o seu julgamento e a sua morte, que é o que veremos na próxima devocional. O que nós tivemos aqui foi Jesus falando como profeta, Jesus anunciando as coisas que haveriam de acontecer. E, queridos, está acontecendo exatamente como o Senhor Jesus nos disse. O que prova que ele é o Filho de Deus, o que prova que ele é profeta, o que prova que a Bíblia é verdadeira e o que prova que essas coisas que ainda não aconteceram igualmente haverão de acontecer, como as que já se passaram. O Senhor Jesus virá. Ainda há um período de grande sofrimento antes que ele venha, mas nós temos que estar firmes, temos que estar preparados, porque o nosso Senhor finalmente virá e ele nos libertará desse mundo mau e nos levará para o seu reino. Espero que essa seja a sua esperança. Deus abençoe sua vida. Até a próxima devocional. Tchau.